Some things be deeper than skin. Um detalhe escondido pode ter revelado o que aconteceu com o Apocalipse no final do episódio 7 de X-Men 97, temporada 2. Será que o Gambit que matou o Apocalipse? Será que ele possuiu o corpo do Gambit? E se eu disser que eu descobri e pode não ser absolutamente nada disso? E ainda uma cena do Gambit, Cavaleiro da Morte, com a vampira, cena completamente insana. Eu vou te revelar absolutamente tudo isso agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e o episódio 7 da segunda temporada de X-Men 97 teve uma grande surpresa. O Apocalipse apareceu ali naquele exato local em Atenas onde ele reviveu o Gambit, só que ele apareceu morto, foi encontrado morto pela X-Force. E agora, o que aconteceu? Antes disso, nós tivemos ontem uma imagem do Marvel Rivals, né, que traz ali o jogo e etc. E toda semana mostra uma cena do próximo episódio de X-Men 97. E nós vimos justamente o encontro entre a vampira e o Gambit, Cavaleiro da Morte. E se passa exatamente no mesmo local que aconteceu o massacre de Genosha, naquela cena da vampira com o Magneto. Só que agora é a vampira com o Gambit. E isso é mega insano, acontecendo a mesma coisa. Eles estão dançando ali, eles se beijam e depois dessa dança, o Gambit fala para a vampira: lembre-se de compartilhar. Algumas coisas são mais profundas que a pele. Exatamente o que ela fala para o Magneto. Depois disso, a vampira é atacada por uma força ali escura e etc. Exatamente a mesma cor do Gambit. E a cena termina. Normalmente, quando saem essas cenas do próximo episódio, são cenas bem do começo do episódio. Então, muito provavelmente, aquilo ali é um sonho da vampira, já anunciando a chegada do Gambit como Cavaleiro da Morte. Então, deve ser isso, esse embate, esse encontro vai acontecer nesse episódio que vai se chamar A Mão do Morto. E nesse episódio vai ser explicado o que aconteceu com o Apocalipse quando ele apareceu morto ali. Será que o Gambit, Cavaleiro da Morte, matou ele? Será que ele possuiu o corpo do Gambit e temos um novo Apocalipse ali? E se eu te disser que não, que a surpresa é muito maior do que você imagina? Para isso, a gente tem que relembrar algumas coisas sobre a série clássica dos X-Men, as primeiras aparições do Apocalipse. Nós temos uma versão ali que apareceu na primeira e na segunda temporada de X-Men 92, e depois na quarta temporada nós temos o retorno do Apocalipse. Só que esse Apocalipse que aparece nos episódios Acima do Bem e do Mal é o Apocalipse do ano 3999, o Apocalipse que enfrenta o Cable, acaba vencendo o Cable e roubando o seu dispositivo de viagem no tempo e indo para o fluxo além do tempo, podendo manipular o tempo e estar em vários locais diferentes do tempo. Pode ser que seja o mesmo Apocalipse, esse de 3.999, seja o mesmo que apareceu no começo da animação dos X-Men, lá na primeira e na segunda temporada? Pode ser. Mas até então nós temos mais de uma versão do Apocalipse. E tem mais uma ainda, a do ano 3960. 39 anos antes desse acontecimento do Apocalipse roubar o dispositivo no tempo, ele estava ali e queria utilizar o corpo do próprio Cable como seu receptáculo, do Nathan Summers. Isso a gente viu nos primeiros episódios de X-Men 97 da temporada 2. Então só aí nós temos pelo menos 3 versões do Apocalipse. Óbvio que é o mesmo Apocalipse, mas em linhas do tempo diferente. E aí é que fica a grande questão.
O Apocalipse do ano 3999 foi derrotado por vários telepatas e acabou perdendo seu corpo. Ele recuperou seu corpo utilizando o do Fabian Cortez, justamente na última temporada da série clássica. E ele ficou exatamente ali nos anos 90. Então nós temos o Apocalipse dos anos 90 e o Apocalipse do futuro, os dois em 97. E presta bem atenção nisso, porque a gente vai olhar de novo a cena do Gambit retornando, e isso revela muita coisa, porque a gente vê o Apocalipse surgindo na lateral ali onde está o corpo do Gambit. Ele aparece de costas e fica na lateral daquela maca e ele dá uma ordem. Let us begin. E diz o seguinte: vamos começar. Ele está dando ordem para alguém. Quando ele diz isso, aparece a mão do Apocalipse num painel de controle, ligando aquela alavanca, ligando o aparelho que vai trazer o Gambit de volta. Só que esse painel de controle está em um lugar completamente diferente da onde o Apocalipse apareceu. Se a primeira aparição do Apocalipse era na lateral, o painel de controle mostra um outro ângulo atrás, justamente na ponta onde está o corpo do Gambit. Então repara essa diferença de posição entre o Apocalipse antes e depois. Isso pode ser uma falha da animação? Pode. Pode ser simplesmente o Apocalipse trocando de lugar e eles cortaram a cena? Pode. Mas está bem claro ali que é uma ordem. O Apocalipse estava exatamente ali na lateral. Quando ele dá essa ordem, aparece o Apocalipse justamente na ponta. E o Apocalipse diz: aumenta a potência, dando uma nova ordem, e a potência é aumentada. Quando acontece isso, vários raios e cartas começam a surgir, e esses raios atingem o Apocalipse. Só que ao mesmo tempo que atinge o Apocalipse, nós vemos uma outra cena na lateral, o Apocalipse de costas, na exata posição em que ele apareceu no começo da cena. Como ele estaria em dois lugares ao mesmo tempo? Na ponta ali mexendo no painel de controle e do outro lado, onde ele estava bem no início. Repara que nós temos duas cenas do Apocalipse mostradas ali. E eles estão em ângulos diferentes, fazendo movimentos diferentes. Isso é um corte para esconder o quê? Que nós temos duas versões do Apocalipse naquela mesma cena. Um dando a ordem, que estava ali na parte lateral, e outro na ponta, usando o painel de controle para ressuscitar o Gambit. Provavelmente um dos Apocalipses é o mais velho ou o mais poderoso e o outro deve estar com o corpo debilitado. E isso vai ocasionar a morte de um deles. Olha só que bagulho insano. O Apocalipse morreu, mas morreu um, e nós temos dois Apocalipses ali. O mais forte vai continuar com seus planos e vai continuar com o Gambit, Cavaleiro da Morte, enquanto o Apocalipse mais fraco, que é a ideia do Apocalipse que o mais fraco deve perecer. Então, se a gente tem um Apocalipse mais fraco ali, já com o corpo debilitado, esse Apocalipse acabou sendo morto, restando apenas um dos dois que estavam na cena. Porém, a cena foi cortada para não mostrar os dois ao mesmo tempo, para confundir o público. Mas a gente, olhando assim, a gente vê que ele está em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. E isso é muito absurdo. Se isso se confirmar, é para explodir cabeças, assim, porque é um negócio muito absurdo. E eu acho que está indo para esse caminho. Vamos ver, vamos esperar
porque assim que sair o próximo episódio, isso vai ser revelado. Mas diz aí, faz sentido, sim ou não? E se você é fã dos X-Men, já coloca aqui nos comentários, Hype X-Men 97, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97, temporada 2. Até mais!